Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que é a terceira da Orquídea Dia mais uma vez. O pessoal tá passando aqui à tarde, né, para falar com vocês a respeito de um assunto que às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade, né? A respeito do substrato das nossas orquídeas, tá, pessoal? Mas antes, né, quero agradecer a Deus por mais um dia de vida, mais um dia de estar podendo fazer mais um vídeo aqui para vocês. Pessoal, como eu tô iniciando praticamente o cultivo, né, das orquídeas, então, a gente sempre tem uma dúvida, né? Quando a gente vai replantar a orquídea, né? Assim, qual substrato que eu uso, né? Qual vaso, qual cachepô, a gente fica assim, né? Pensando, né? Quem já tem mais tempo que cultiva, né? Já sabe, né? Quando olha a muda de orquídea, né? Já sabe exatamente onde que vai colocar, né? Qual substrato vai utilizar, né? Mas a gente está iniciando, a gente tem um pouco de dificuldade ainda. Então, pessoal, eu quero falar com vocês assim, né? O que eu estou observando aqui no meu cultivo, né? Tem algumas orquídeas que elas têm necessidade de um pouquinho mais de umidade, né, na raiz, né? Outras não, né? A maioria das orquídeas epífitas, pessoal, elas gostam de ficar sequinhas, né? Elas gostam de água, mas ao mesmo tempo ficar secas, né? A gente vê, né? Essas orquídeas, né, que ficam nas árvores, elas ficam com as raízes ali, né? Praticamente a gente olha, tá sequinha, né? Mas ela está pegando uma umidade ali daquele ambiente, né? Ela sempre tem uma umidade ambiente que fica o dia todo, né? À noite, né? Tem o sereno da noite. Então ela tem uma umidade, né? E nós, quando nós plantamos uma orquídea assim, numa telha, por exemplo, né? Se a gente não tiver um ambiente adequado para ela, ela não vai ter, né, essa umidade, né? Pessoal, a gente sabe que a maioria das orquídeas epífitas, né, elas gostam de estar replantadas assim, num local mais sequinho, nas madeiras, né? Mas ela não tem aqui o que ela necessita, como ela tem na natureza, né? Então a gente acaba adaptando o substrato para elas, né? Como essa muda aqui, como ela é uma muda ainda, eu precisava de um pouco de umidade para ela, né? Então eu replantei ela aqui nesse vasinho, tá? Porque seca rapidinho, né? Aqui tem carvão, caco de telha e brita, né? Coloquei um pouquinho de esfagno, seca rapidinho, mas a umidade fica no vasinho, né? Então ela fica com uma umidade, mesmo que seque, né? O substrato dela. E também essa aqui, que é uma orquídea terrestre, né? Sapatinho. Ela necessita de mais umidade, um ambiente um pouquinho mais fresquinho, né? E ela tem a umidade que ela necessita aqui dentro do vaso dela. Por quê? Porque não tem uma umidade ambiente que ela necessita como na natureza, né? Então, a gente acaba adaptando assim. Mas o que acontece? Aí a gente tem dificuldade para deixar uma orquídea dessa aqui, digamos, tomando chuva a semana toda, né? A gente acaba tendo dificuldade porque ela tá num vaso, né? Então, a gente tem que adaptar um ambiente, né, para todas elas que possa ficar ali, né? Se estiver chovendo, digamos, a semana toda, chovendo, a gente não vai ter problema com o substrato dela, né? Nesse caso, essa orquídea aqui, ó, ela tá replantada no esfagno, pessoal, somente no esfagno, né? Então já não pode ficar totalmente na chuva. Por que que eu fiz o replante dela aqui? Porque ela é da minha irmã, né? Ela vai ficar lá no local coberto, né? Ainda não levei para lá porque ela tá construindo, mas ela vai ficar no local coberto. Então, assim, quando a gente vai fazer o replante, é muito importante a gente estar observando aonde que a gente vai colocar a nossa orquídea, onde que ela vai ficar, né? E aqui já estava adaptando as minhas orquídeas para vir para cá, para esse ambiente aqui, né? Então, assim, ainda vou ter que ficar observando, né? Porque elas estavam totalmente lá, praticamente na sombra. Então, vou ter que ficar observando, adaptando elas aqui, aos poucos, né? Mas o que eu quero falar para vocês, né? Que é melhor a gente conseguir um ambiente para elas, né? Tentar adaptar num ambiente com plantas, colocar plantas assim, né? Para dar uma umidade para elas, que elas precisam, né? Tentar, pelo menos, aí adaptando, né? Do que a gente fazer um substrato para cada orquídea, né? Porque aí a gente vai ter dificuldade para estar
controlando as regas, né, delas, né? Vai ser muito difícil para a gente estar controlando as regas de todas essas plantas ao mesmo tempo, né? Então, o que eu quero falar para vocês é isso, né? Que quando a gente for replantar nossa orquídea, a gente já observar onde que a gente vai estar deixando ela, né? Qual o local que ela vai ficar, né? Assim, às vezes, né, a gente olha os vídeos e a gente já pergunta, né? Qual substrato, né, você usa? Eu já fiz muito essa pergunta, né, mesmo. Então, assim, às vezes mais importante do que isso, né, como já falei para vocês em vários vídeos, é a gente observar o local que ela está, né? Onde está a orquídea, né? Qual o ambiente que ela está. Que aí a gente vai saber, né? Se ela está ali pegando chuva, né? Direto porque o substrato dela tá bom, né? O substrato que ela não vá apodrecer as raízes, né? Então, assim, a gente tá. É difícil a gente tá conseguindo, né, padronizar todo o substrato. É muito difícil por conta disso, né? Cada uma, ela tem uma necessidade um pouquinho diferente, por mais que sejam todas epífitas ou todas terrestres, né? A terrestre é mais ou menos parecida, né? Com o substrato. E as epífitas também. Mas mesmo assim, elas têm as raízes diferentes das outras. Umas têm as raízes mais grossas, né? Outras têm as raízes mais finas. Então, assim, elas têm, cada uma tem alguma parte que seja diferente um pouquinho da outra, né? Então, é mais fácil a gente estar adaptando um ambiente que seja mais ou menos parecido para elas, né? E aí a gente vai adaptando o substrato, né, de acordo com o ambiente da gente, né? Porque se é um ambiente que não pega chuva, né? Já falei, né, para vocês sobre isso também aqui no canal. Já fiz vídeo, né, falando assim, que se é ambiente que não pega chuva, substrato pode ser substrato mais, né, que retém mais umidade, né? E se é um local que pega chuva, um substrato mais sequinho assim, né? Então seria isso hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Pessoal, então às vezes, né, fica um pouquinho repetitivo, né, falar a respeito de substrato, né, e ambiente, mas assim, para quem está iniciando, pessoal, é muito importante isso, tá? Porque eu, quando assisto algum vídeo, né, já procuro observar, né, os ambientes, né, e o substrato também. Então, isso gera muita dúvida, tá? Espero que tenha ajudado vocês, que estão iniciando assim também como eu, tá? Se vocês gostaram, continuem assistindo, compartilhem os vídeos, tá? Continue se inscrevendo também. Deus abençoe vocês, a família de vocês, tá? Uma boa semana. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.